noite, que é uma geração pede por um sinal. E na verdade, esse texto que nos fala a palavra do Senhor, ele nos mostra muito a respeito daquilo que o Senhor tinha a falar naquela época e não é diferente na época de hoje. Quais são os sinais que o Senhor tem nos dado nos dias de hoje? Quais são os sinais que nós temos que aguardar a respeito do retorno do Senhor Jesus em glória e o seu retorno para o arrebatamento da igreja? Mas de tudo isso que nós precisamos estar prontos. Porque parece que a gente sempre fala a respeito do retorno de Jesus, a gente fala da vinda de Cristo, mas a igreja, em certo modo, ela está um pouco adormecida, ela está dormente com muitas coisas, e nós realmente estamos vivendo e estamos tão atarefados com situações da vida. Nós temos ali como Marta e Maria, enquanto Marta estava atarefada, querendo atender Jesus da melhor maneira. E às vezes, irmãos, nós temos que cuidar que religiosidade não é fé. Muitas vezes o legalismo religioso, ele não é a nossa comunhão com Deus. Então, enquanto a Marta estava tão atarefada fazendo atividade para agradar Jesus, Jesus queria a atenção de Marta como ele tinha a atenção de Maria, que Maria sentou aos pés de Jesus para aprender. E este é o momento que nós precisamos deixar tantas tarefas que nós temos e sentar aos pés de Jesus para aprender com o Mestre o que ele tem nos ensinar. Então, isso são importantes e valiosos ensinamentos que nós precisamos parar. E esse é um tempo que Deus, eu acho que permite que a igreja também pare, para um sentido de entendermos que muito mais do que a rotina, do que o culto, do que a liturgia, nós precisamos ter comunhão com o nosso Deus. Precisamos entender o que ele quer através das nossas vidas. Esse é o tempo que ele tem dado para a geração atual. Então nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Mateus, no capítulo 16, versículos 1 a 4. E chegando-se os fariseus e os saduceus, para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal no céu. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é a chegada é tarde, e dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho, sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas, e deixando-os retirou-se. Essa palavra aqui nos fala a respeito, o que o Senhor Jesus está falando, a respeito de fariseus e saduceus que pediam para Jesus um sinal, que pediam que Jesus fizesse sinais nos céus, provando que ele era o Filho de Deus. Mas se nós lermos os capítulos anteriores, nós vamos ver que Jesus já estava operando grandes sinais, curas, prodígios e maravilhas. Mas mesmo assim, mesmo vendo os milagres e os prodígios do Senhor, eles queriam que Jesus fizesse um sinal. Agora faz um sinal que tu é Deus, agora faz um sinal maravilhoso. E Jesus está dizendo aqui, olha, essa geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. E o sinal de Jonas, quando Jesus se referia aqui, Jesus estava na sua primeira vinda à terra, ele se referia ao tempo em que ele estaria ali dentro daquele túmulo por 3 dias, assim como Jonas esteve naquele ventre daquele peixe. Seria um sinal de Jonas e um sinal maravilhoso, um sinal grandioso e um sinal também. E se nós vamos estudar a história de Jonas, nós vamos ver que foi um profeta que recebeu uma orientação de Deus para pregar uma nação, mas como Nínive era uma geração terrível, era um povo que fazia terrores com os povos conquistados, eles faziam muita matança, eles tinham deuses, então faziam muitos sacrifícios, era um povo terrível. E Deus mandou que Jonas fosse lá e colocasse para aquela cidade, olha, essa cidade será destruída. E Jonas inicialmente quis fugir, porque Jonas tinha uma parte pessoal da sua vida com relação ali aos de Nínive, os assírios, que Jonas não queria ir lá pregar. Mas mesmo assim, Jonas fugiu, e diz a palavra do Senhor, ali houve toda aquela situação, ele foi até que ele foi descoberto, lançado ao mar, foi parar no ventre do peixe, nós conhecemos a palavra de Deus, até que ele orasse, Deus
ele colocasse, então, esse peixe, ele devolvesse a praia e lá ele fosse até a cidade. E lá ele pregou até uma mensagem de má vontade. Mas o interessante é que aquela geração perversa e má, ouvindo a pregação de Jonas, se arrependeu. E nós entendemos que a palavra de Deus, que mesmo aquela geração tão perversa, tão terrível que foi aquela geração, a Bíblia nos diz que essa geração vai julgar a geração atual. Olhem só. A Bíblia nos está dizendo que a geração que nós vivemos atualmente, ela é pior do que a geração de Nínive. Ela é pior do que aquela geração que estava ali. Então, o Senhor Jesus falava a respeito desta situação, desta nação que estava ali pedindo sinais para Deus, pedindo sinais para Jesus, pedindo sinais e milagres para Jesus. E Jesus falava a respeito disso. Vocês não sabem distinguir as estações, o dia? Jesus está dizendo para eles, vocês estão me pedindo um sinal, mas se vocês olharem para o céu, vocês vão saber. Olha, o céu está dizendo que vai chover, ou o céu está dizendo que não vai chover. Vocês olhando já sabem o que está acontecendo e vocês estão pedindo um sinal. E eu quero te dizer nessa noite que muitas vezes nós estamos orando, pedindo para Deus nos dar um sinal a respeito da sua vinda, um sinal, mas a palavra já nos adverte muitos sinais a respeito do retorno do Senhor Jesus. Muitos sinais que estão se cumprindo, muitos sinais ao longo da história. E se nós formos lá para o livro de Mateus, no capítulo 24, nós vamos ver que está acontecendo, Jesus está anunciando vários sinais. Mas aqui em específico, Jesus estava falando a respeito da incredulidade daqueles homens daquela época. Jesus está falando da incredulidade e nós, queridos irmãos, temos que entender que precisamos crer na palavra de Deus. Eu costumo dizer que eu tenho que ter fé para crer que se a Bíblia tivesse escrito que Jonas engoliu o grande peixe, e nós temos que ter fé para entender que o grande peixe engoliu a Jonas. Mas se a Bíblia tivesse escrito que Jonas engoliu o grande peixe, eu também tenho que ter fé para crer, porque a sua palavra está nos dizendo. E Jesus está dizendo que aquela nação ali, com aqueles fariseus, aqueles saduceus, que estavam pedindo para Jesus milagres, sinais nos céus, Jesus estava dizendo, nem que eu derrame milagre, faça chover fogo do céu todos os dias, vocês não estão crendo. É uma geração má, adúltera, é uma geração que não crê na palavra de Deus. É uma geração que não está crendo. E Jesus está dizendo, basta vocês olharem para os céus que vocês vão distinguir. Se vocês olhando no olho de vocês, naturalmente vocês estão vendo que o céu está dizendo que vai chover, ou que o céu está dizendo que vai ter tempo bom, como que vocês ainda estão pedindo sinal? Por que vocês estão pedindo sinal? Na verdade, Jesus está falando sobre a incredulidade de uma geração. E nessa noite eu quero falar sobre a incredulidade do tempo de geração que nós vivemos. E Jesus nos fala sobre muitos sinais. Então, uma geração pede por um sinal. Quantos de nós abrimos aos meios de comunicação e vocês veem o comentário de muitas pessoas pedindo, e às vezes em termos de deboche da nossa fé, pedindo sinais, mas será que Jesus não cura? Será que Jesus não cura os enfermos? Será que Jesus não cura o pastor? Será que Jesus não cura esse? Será que Jesus não cura isso? Será que Jesus não pode fazer um milagre? Jesus pode fazer um milagre, mas nós estamos vendo aqui essa palavra, Jesus está dizendo aqui, geração má e adúltera pede por um sinal. Mas nenhum sinal lhe será dado, está dizendo aqui a palavra, senão o sinal do profeta Jonas. E Jesus estava falando a respeito da sua morte e ressurreição. Mas então, queridos irmãos, o que a palavra do Senhor nos fala sobre os sinais? A Bíblia diz que nós precisamos discernir os tempos e as estações. E Jesus falava lá no capítulo 24 de Mateus, que é um capítulo escatológico da palavra de Deus. Se você for lá e ler, você vai ver que Jesus falava a respeito de muitos sinais. Nós temos sinais sociais acontecendo, que nós vemos falar de guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. Nós estamos vendo a situação social do mundo cada vez mais catastrófica. Nós estamos vendo fomes, nós estamos vendo todo um sinal terrível que está acontecendo. Jesus falava a respeito também, no capítulo 24 de Mateus, de sinais sociais, aliás, sinais da natureza. Nós vamos ver fenômenos da natureza acontecendo, maremotos, terremotos, escurecimento dos céus, e esses escurecimentos dos céus se retrata a respeito de eclipses solares e lunares, sinais, os poderes do céu seriam abalados, sinais, catástrofes que estariam acontecendo, pestes, pestilência. Nós estamos vendo assim, sinais que a Bíblia nos fala, Jesus falando lá no livro de Mateus, capítulo 24.
Nós vemos sinais religiosos, que o aumento da religião, e não só o aumento das religiões, mas como a grande proliferação de falsos profetas, falsos mestres, trazendo falsos ensinos, fazendo as pessoas errarem. E hoje nós vivemos, e como eu já havia falado em outras lives, nós vivemos um período da igreja de Laodiceia. É a última igreja da carta do livro de Apocalipse. A igreja de Laodiceia, ela vai nos mostrar que é uma igreja onde todo mundo quer ter o seu direito. É uma igreja onde é o direito do povo, ou seja, se eu acho que eu estou no meu direito e a mensagem não me agrada, eu posso ir para outra igreja, porque a igreja virou uma espécie de mercado, é aquilo que me agrada. Mas nós temos que entender que essa geração também está sob aquilo que está descrito na palavra do Senhor. E o que Jesus está dizendo? Uma geração pede um sinal. Muitas vezes nós queremos ver sinais dos céus. Jesus está dizendo, olhem para o céu para vocês verem. Vocês olhem naturalmente, vocês estão vendo. E nós vamos ver que no decorrer da história muitas coisas aconteceram. No capítulo 24 nós vemos que os discípulos estavam impressionados com a construção do templo, porque este templo foi o templo que começou a ser reconstruído após o retorno do cativeiro na Babilônia. Mas no tempo de Herodes o Grande, ele foi um templo onde ele ficou magnífico. Ele foi muito estruturado, ele foi aumentado os espaços, foi organizado muito lindo, era aquele templo. E era um templo com pedras gigantescas, pedras de toneladas, não eram pedras simples. E os discípulos olhavam aquele templo maravilhados e Jesus disse, veja esse templo, mas ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E ainda os discípulos ficavam apavorados, mas quando que sucederá essas coisas? E Jesus está dizendo ali para eles, falando a respeito daquela situação que não passaria aquela geração se que tudo acontecesse. E nós vemos que depois, no ano 70 depois de Cristo, a palavra que Jesus profetizou a respeito do templo, ela se cumpriu com o cerco a Jerusalém. Aquele templo foi destruído, aquelas pedras toneladas derrubadas, destruídas, os muros queimados a fogo. E o que Jesus dizia ali, aquele que estiver dentro da cidade, para fugir, para escapar, foi um cerco romano a Jerusalém terrível, tão grande. Ai das grávidas ou que amamentam, porque os soldados eles eram capazes de arrancar os fetos, os bebês do ventre das mães e aparar na espada. Foi foi algo sangrento tão grande que até os cavalos resvalavam no sangue do povo, que foi terrível a situação que Jesus falou que aconteceria e aconteceu, como um sinal de que a palavra do Senhor ela está aí e se cumpre as nossas vidas. Mas no capítulo 24, Jesus fala diversos sinais que nós estamos vivendo. Você pode dizer, mas irmã, guerra tem desde a Idade Antiga? Tem. Eu, como conhecedora de história, posso dizer que houveram muitas guerras e muitos tempos de guerra. Mas hoje nós podemos dizer que a quantidade de guerras se aumentou assustadoramente. Se nós vamos ver hoje, embora a gente não esteja vivendo dentro de uma situação de guerra no nosso país, outros países continuaram vivendo situações de guerras continuamente. Há cristãos perseguidos no mundo inteiro, há pessoas que estão dando a sua vida mártires, que perdem suas vidas todos os dias por amor ao evangelho. Então nós estamos vendo tudo isso acontecendo. As questões dos fenômenos da natureza, nós vamos ver que os índices têm aumentado assustadoramente. Assustadoramente, porque se nós vemos num contexto histórico, nós vamos ver uma tsunami que ocorreu em Portugal, num período bem distante e que não teve tanta importância quanto que nós vemos aquela grande tsunami na Ásia, que até hoje milhões de pessoas perderam a sua vida ali. Vimos logo em seguida uma outra no Japão. Então nós temos vendo assim vários acontecimentos naturais nos últimos anos, principalmente no ano passado, 2019 e 2020, nós vimos uma quantidade de eclipses lunares chamados de luas de sangue, eclipses acontecendo. Vulcões que estavam há centenas de anos desativados, voltando ativa. Terremotos, nunca havíamos tido situações de terremotos que sentíssemos no Brasil e já sentimos em alguns locais onde a terra houve esse tremor de terra. Então, queridos, eu posso dizer para vocês que a palavra está aí, ela se cumpre. Jesus falou que isso aconteceria, seriam apenas sinais. E Jesus, ele acena esses sinais como o princípio de dores. Então, nós vivemos hoje uma pandemia, a questão do coronavírus. O coronavírus, essa pandemia, nada mais é que mais um sinal que o Jesus falava a respeito da sua vinda. Sinais.
Então, muitas vezes, nossa geração está pedindo para Deus um sinal, está clamando um sinal, e Jesus está dizendo, os sinais estão aí. Basta você olhar para o céu, basta você olhar ao teu redor. E Jesus fala algo extremamente importante que eu considero que para nós que cremos no Senhor Jesus, precisamos estar muito atentos, que é um sinal religioso a respeito do esfriamento. E é nesse ponto que eu quero chegar nesta noite. A respeito do esfriamento espiritual, a palavra do Senhor já nos mostra muitas coisas quanto ao relógio escatológico de Deus. Israel é o relógio escatológico de Deus. E nós sabemos que o relógio escatológico de Deus já teve seu cumprimento, o retorno de uma nação em um dia. E lá em Isaías 66, versículo 8, poderei fazer uma nação vir a existir em um dia só. E isso aconteceu no ano de 1948 com a nação de Israel. Nós vemos o aumentar do conhecimento, também Daniel capítulo 12, versículo 11, fala sobre multiplicar o conhecimento. Nós temos tecnologia aí. Quando que nós em outras épocas falaríamos e vocês estariam nos vendo ao vivo, nós na nossa casa e cada um no seu lar. Então a tecnologia aumentou, se multiplicou grandemente. Tudo isso é cumprimento. Tudo isso são sinais. Jesus dizia, olhai para a figueira. E a figueira que ela representa a nação de Israel. E tudo que o Senhor Jesus falava a respeito disso já está se cumprindo. Os sinais já estão aí. Então, muitas vezes nós podemos até dizer, Senhor, dá-nos um sinal da tua vinda. Mas a palavra do Senhor já nos disse tudo. Os sinais já estão aí. O que falta para nós, e o que eu queria dizer nessa noite, a grande preocupação quanto ao nosso esfriamento. E nós falávamos no sábado a respeito das 10 virgens, da importância de termos o azeite nas nossas vasilhas, a importância de termos a nossa lamparina acesa, porque nós não sabemos quando virá o dia que o Senhor virá para levar a sua noiva. Mas é importante nós entendermos que a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, pelo pecado se multiplicando, você vê valores morais hoje, o mundo traz valores morais como relativos, mas a palavra do Senhor não traz para nós valores relativos, traz valores absolutos, é o que está na palavra de Deus. E então, queridos, eu quero dizer para vocês que a palavra do Senhor nos fala sobre um grande esfriamento e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Tem uma versão bíblica que diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Então, isso nos fala sobre apostasia. O que é apostasia? É o pecado de negar a fé. Eu cria no Senhor, eu entendi a sua palavra, mas agora eu não estou crendo mais como eu deveria, porque é relativo. O meu pecado é relativo. Um pouquinho não faz mal, um tropeço não tem problema. É só mais um deslize. E nós falávamos anteriormente que a obediência por metade é desobediência por completo. Então nós precisamos ter esse entendimento a respeito de não esfriarmos, não apostatarmos da fé, não negarmos a nossa fé. E a apostasia é um grande sinal a respeito da vinda de Cristo. Eu acredito que hoje o processo de esfriamento que está acontecendo é um grande sinal da vinda do Senhor Jesus. E nós temos que estar alertas, nós temos que estar clamando ao Senhor para estar firmes com Ele, porque nós não sabemos, amanhã ou depois essa pandemia pode passar, pode durar mais 10, 20 anos, pode dar mais 50 anos, não sei, mas pode ser essa noite, pode ser daqui a 10 minutos. O dia e a hora ninguém sabe, mas para nós, por isso que Jesus dizia, se você soubesse, o pai de família soubesse em que hora viria o ladrão, ele vigiaria à noite. Nós não sabemos o retorno, em que horário que Jesus vinha, mas os sinais estão aí. Uma geração pede um sinal. O que você tem pedido para Deus? O que está faltando você entender que precisa crer? E a sua fé tem que ser uma fé viva, uma fé eficaz, uma fé fortalecida no Senhor, não uma fé que está esfriando. Nós queremos te trazer nessa noite o entendimento que nós precisamos estar fortalecidos na fé com o Senhor Jesus. E este é um tempo, irmãos, que eu creio que aquele que está firme no Senhor, ele está buscando muito mais. Eu tenho certeza que muitas pessoas antes buscavam a Deus, mas agora estão buscando com muito mais intensidade. Agora estão ouvindo o que não ouviam o Espírito Santo falar. Agora estão clamando muito mais do que antes. Enquanto isso, muitos estão abandonando a fé, estão se tornando muitos que nós chamamos de desigrejados.
Não preciso de igreja. Na verdade, irmãos, todos nós somos igreja. Nós somos o corpo de Cristo, a igreja universal do Senhor. Nós nos reunimos em um local para cultuarmos em conjunto, para fortalecer a fé do nosso irmão, para ver o nosso irmão, para celebrar e aguardar o retorno do Senhor. Mas é importante que nós não abandonemos a nossa fé com o Senhor Jesus. Realmente temos visto muitos sinais. Aquele tempo, como minha esposa estava lendo em Mateus 16, os saduceus e os fariseus, eles não se davam. Eles brigavam entre eles. Mas nesse momento eles se uniram para ir para tentar Jesus. E nós sabemos que Jesus, com toda a sua sabedoria, com toda a sua glória, ele nos ensina, e ainda ele ensinou o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites, Jesus também estaria morto 3 dias e 3 noites, mas ressuscitaria para a honra e glória do Senhor. Glórias a Deus. Nós vimos que aquele povo estava pedindo um sinal. Estava pedindo um sinal, que Jesus mostrasse alguma coisa naquele momento. E hoje com todos os sinais que nós temos, a palavra do Senhor todos os dias, clara e nua e patente, né, diante de nós, a palavra de Deus se cumprindo todos os dias. E nós vimos que por muitos tempos houve terremotos, houve pestes, houve tantas coisas, mas no século XX, quando nós estudamos, a partir do século XX, se intensificou cada vez mais os terremotos, pestes, guerras, rumores de guerras terríveis, que hoje nós temos o homem planejou e produziu tanto material bélico que ele poderia destruir o planeta num piscar de olhos. Simplesmente. Porque de tanto material, de tanta coisa para a autodestruição, para a destruição do seu próximo, destruição do seu irmão. Nós temos visto nesses últimos tempos, nesses últimos anos, até mesmo no ano passado, muitos terremotos, vulcões que entraram em erupção, que assim, há décadas, há séculos não entravam em erupção. Nós vimos nuvens de gafanhotos inundando a região da África, a região da Ásia, atingindo até mesmo a China e chegando até aqui na América do Sul, né, quase entrando aqui no Brasil, e Deus proporcionou uma onda de frio naquele momento que eles saíram para outros lados, e graças a Deus, Deus tem nos protegido. Em todos os momentos nós temos visto sinais da natureza, sinais nos céus, sinais todos os dias, terremotos, pestes, são tantas coisas, vulcões, a tecnologia, a ciência tem se multiplicado de uma forma incrível, tanto que nós podemos estar conversando com você nesse momento, né, através desse meio de comunicação incrível que no tempo de Cristo jamais eles poderiam ter essa forma de comunicação e cada vez se amplia mais. Então, Israel também é um relógio cronológico da vinda de Cristo e tudo está caminhando, só está faltando a vinda de Cristo. E nós esperamos a qualquer momento. Jesus, num piscar de olhos, ele, como ele disse, num abrir e fechar de olhos, assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, será a vinda de Cristo. Não terá tempo para nada. Não haverá tempo de nós pedirmos perdão para o nosso irmão, não haverá tempo de reconciliar com o familiar, não haverá tempo de nada mais, porque todos os sinais estão aí. Todos os sinais, a apostasia na casa do Senhor, a apostasia no mundo em geral. Nós temos visto assim a perseguição da igreja, temos visto milhares de missionários sendo mortos, sendo levados ao martírio e se entregando por Cristo. Nós sabemos que o cristão, ele se coloca nas mãos do Senhor e nada pode separar ele do amor de Cristo. Porque ele sabe que o morrer é ganho, como dizia o apóstolo Paulo. O morrer é ganho. O apóstolo Paulo, com toda a perseguição, com tudo que ele foi perseguido, foi caluniado, foi preso e em tudo ele dava glórias a Deus. Nada separava aquele homem do amor de Cristo, aleluia. Ele estava nas prisões com as suas costas todas cortadas de chicotes, porque ele tinha sido chicoteado, mas ele esperava Cristo ainda para aquele tempo. Os discípulos ainda, pelos sinais que se aconteciam, eles esperavam Cristo ainda naquele tempo. E nós
Não podemos esfriar, não podemos apostatar. Vamos esperar que a qualquer momento Cristo há de vir buscar o seu povo. Os sinais estão aí, as profecias já estão cumpridas, se multiplicou a iniquidade, o amor de tantos já esfriou, tantos já abandonaram o Senhor, abandonaram família e têm abandonado tantas coisas de Deus. E nós temos visto que Deus, Ele tem se mostrado todos os dias para nós. Mas nós muitas vezes estamos olhando para o lado, olhando para o outro lado e não queremos ver os sinais que estão acontecendo. Muito mais se intensificou os sinais nos últimos tempos. E o Senhor Jesus ainda acrescentou muitos outros sinais depois que haveria de acontecer. Jesus dizendo em Mateus capítulo 24, versículo 4 em diante, disse assim, Jesus dizendo, acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Faz sentido para você isso? Muitos estão dizendo, eu sou Cristo. Há pouco tempo faleceu um homem que se denominava o Cristo Amarelo. Ele é criador do Moonismo, né? Reverendo Moon. Então ele se denominava Cristo. E muitos outros que estão por aí se denominando Cristo, né? Enganando a tantos, né? Versículo 6 diz assim, e ouvireis de guerras e rumores de guerras, e cuidado para que ninguém vos engane. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, e nós já estamos vendo quantas pessoas morrendo de fome diariamente. Quantos terremotos atingindo e destruindo cidades inteiras. Quantas pestes, como agora nós temos o Covid-19 atacando um vírus tão pequeno, tão invisível ao olho nu, que parece tão insignificante, que ataca e mata as pessoas. Mas somente com a permissão de Deus. Nós podemos ver que todos os sinais estão se cumprindo. Essas pestes em todos os lugares. E versículo 8. E todas estas coisas, porém, são os princípios das dores. Princípio das dores, já estamos passando e intensificando-se. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e os matarão, serão odiados de todas as nações por causa de meu nome. Países aqui da América do Sul já estão aderindo, né, à perseguição aos cristãos, à morte aos cristãos, estão perseguindo e matando, porque consideram cristãos como uma ameaça. Então nós vimos aqui tudo já está acontecendo. Versículo 10. Nesse tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Faz sentido para você isso? Versículo 11. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Nós temos visto nos nossos dias falsos profetas que querem conduzir as pessoas do modo em que eles querem, fugindo da palavra de Deus. Mas eu quero te dizer, você precisa conhecer a palavra de Deus. Precisa conhecer esses sinais, seguirão os que crerem ao Senhor. Esses sinais seguirão porque você precisa conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Que o Espírito Santo vai te ensinando todos os dias, que você possa ver os sinais. E o que mais acontecerão? Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Muitas pessoas estão amando hoje em dia mais o dinheiro do que o seu próximo. E a palavra do Senhor nos diz para nós amar o nosso próximo. O amor, simplesmente Jesus resumiu os 10 mandamentos e todos os mandamentos em 2 e resumiu no amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas nós vimos muitas pessoas no dia de hoje que já abandonaram o amor. Abandonaram o primeiro amor. Abandonaram o amor, deixando de lado, aleluia. E nós vimos como Jesus disse, né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Faz sentido para você? Você tem visto isso na sua vida, no dia a dia? E diz mais a palavra do Senhor. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. E então virá o fim. A palavra do Senhor é muito clara.
A palavra do Senhor Jesus, Ele nos fala diretamente. Ele nos ensina que Ele está para vir a qualquer momento, que a vinda dele se aproxima. Uma nação pede um sinal. Que sinal mais há de acontecer? Estamos esperando a volta de Cristo a qualquer momento. Sabe, nos Estados Unidos, há algum tempo, acontecia muitos terremotos, muitos furacões, muitos tornados, e eles não tinham a meteorologia como eles têm hoje, né, que prevê e tudo mais. E um homem, ele comprou um aparelho que tinha sido lançado recentemente, chamado barômetro. E o barômetro, ele previa, eles conseguiam prever o tempo, os furacões, vulcões, o que estava para acontecer naqueles períodos. Ele comprou e quando chegou pelo correio, ele abriu, ele ligou aquele aparelho e observou. Era um dia muito lindo, um dia ensolarado, e ele olhou naquele aparelho e aquele aparelho dizia que estava para vir um grande furacão para aquele lugar ali. Que estava para vir um grande tornado que poderia arrasar tudo aquele local. Ele olhou, como estava um dia tão lindo, tão bonito, né? Ele pensou, olhou, deve estar estragado esse aparelho. Fechou o aparelho e entregou de volta para o correio. E naquele mesmo dia, furacões atingiram aquele lugar. Terremotos atingiram aquele lugar. E aqueles tornados levantaram casas e carros tudo para cima, porque ele não deu ouvido, ele não atentou para o que aquele aparelho estava. Então, aquele homem estava com um barômetro na sua mão, que estava marcando que haveria uma grande tempestade, com furacões, com tornados naquele lugar. Mas ele olhou para o dia, estava um sol tão lindo, tão maravilhoso, e ele não acreditou. Nos dias de hoje, a palavra de Deus está marcando, está mostrando que haverá o arrebatamento a qualquer momento. A qualquer momento Jesus virá arrebatar o seu povo, porque os sinais já não precisam mais ser mostrados, mas mesmo assim o Senhor Deus está mostrando todos os dias. Acalma-te, coloca a tua vida nas mãos do Senhor, entrega-se a Ele, aprenda, observe, todos os sinais estão se mostrando. Assim como nos dias de Noé. Ninguém esperava que viesse tempestade, chuvarada, e diz a palavra do Senhor que no momento qualquer, no momento, Noé fechou a arca, Deus selou aquela arca e começou a derramar a chuva. E nós podemos ver que a qualquer momento acontecerá como nos dias de Noé. Todos estão casando, dando-se em casamento, vivendo uma vida normal como dias normais. Mas no momento qualquer, Jesus virá buscar o seu povo. E a palavra do Senhor diz: prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. Não deixe para amanhã voltar para Jesus. O inimigo das nossas almas nos leva muitas vezes a sair dos caminhos do Senhor, sair da direção de Deus. E como filho pródigo, muitas vezes você pode estar aí pelo mundo, fora da direção de Deus. Eu quero te dizer, os sinais estão aí. A vinda de Cristo está a qualquer momento para acontecer. E você que se não estiver preparado, o que vai acontecer com você? Para onde você vai ir? Hoje você pode escolher se você quer passar no céu ou não. E só existem dois caminhos, o céu ou o inferno. E para passar pelo céu, tem que passar por Jesus. Aceite Jesus na sua vida hoje. Os sinais já estão cumpridos. Só esperamos a qualquer momento a vinda de Cristo. Que Deus te abençoe. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará.